Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula, falando aí sobre o concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo 2022 para escrivão e também para investigador. Essa é a nossa primeira aula de informática. Pessoal, nessa aula eu vou falar aí dos tópicos mais importantes da informática que estão no edital, e aí nós vamos ver questões em relação a cada um desses tópicos, mas antes de começar, sempre lembrando, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo, pessoal, e vamos lá ao que interessa, que é falar justamente sobre o concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Eu vou começar falando primeiro em relação ao edital de investigador e depois eu vou falar sobre o edital para escrivão, certo? Então, em relação ao edital para investigador, claro, a gente tem aí a VUNESP como sendo a banca que vai formular as questões da prova, né? E aqui, pessoal, um destaque especial para a quantidade de questões que nós temos de informática, que é o que vamos ver, claro, na nossa aula. Percebe? São 20 questões de informática que fazem parte aqui do módulo 2, que tem no total 40 questões o módulo 2, e metade das questões aqui do módulo 2 são questões de informática. A outra metade são noções de lógica. Então percebe que entre todas as matérias aqui, língua portuguesa 15, noções de direito 15, noções de criminologia 10, informática 20, noções de lógica 20. Olha a importância que a informática tem para essa prova de investigador, são 20 questões aí no módulo 2. Então, agora que a gente sabe a importância, vamos ver os tópicos do edital, certo? Em relação à informática, pessoal, o primeiro tópico ali fala sobre sistema operacional. E olha só o que ele diz: conceitos de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, digitalização de arquivos, interação com conjunto de aplicativos para escritório, sistemas operacionais, dispositivos móveis ou portáteis. Então, uma dica importante aqui, nessa parte de sistema operacional, a gente pode ter questões predominantemente do Windows, certo? Pegando aí o Windows 10 como base para o nosso estudo, mas podemos ter questões sim do próprio Linux, pessoal. E por que isso? Porque não informa aqui no edital que obrigatoriamente as questões serão sobre o Windows. Além disso, aqui embaixo ele também fala sobre sistemas operacionais e dispositivos móveis ou portáteis, como por exemplo o Android, só para dar exemplo de mais um sistema operacional. Então, nesse tópico aqui, sistema operacional, a ênfase dada ao nosso estudo deve ser, em primeiro lugar, no sistema operacional Windows 10, né? Depois tem que sim olhar algumas bases de entendimento do sistema operacional Linux e também alguns sistemas operacionais de dispositivos móveis como o iOS e o próprio Android também tem que ter alguma noção, certo? Esse é o tópico. Lembrando que a informática está no tópico 5 aqui do edital e o sistema operacional, então, 5.1, primeiro tópico de informática. Vamos ver, pessoal, uma questão de prova sobre esse assunto. Como é que pode cair uma questão sobre esse assunto? Observa essa, diz assim: um usuário está utilizando o WordPad, que é integrante do Microsoft Windows 10, em sua configuração padrão, para editar um documento. Assinale a alternativa que contém o formato de extensão de arquivo utilizado como padrão por esse programa aplicativo. Letra A, .csv, letra B, .pcx, letra C, .pdf, letra D, .rtf e a letra E, .xls. Bem, pessoal, para vocês entenderem como essa questão está enquadrada no edital, antes da gente resolver a questão, percebe que num dado momento ele fala sobre programas e aplicativos. Então, por exemplo, dentro do Windows 10, quando a gente instala o Windows, vem vários programas e aplicativos. Um deles é justamente o programa chamado WordPad, que está citado aqui. E o que o WordPad é? Um acessório editor de textos que vem junto com o Windows 10. Além do WordPad, também vem o bloco de notas. Mas vamos falar especificamente sobre o WordPad, que é o que ele está pedindo. Como eu disse, ele é um acessório do Windows 10. Para acessar esse programa, esse aplicativo WordPad, basta o usuário clicar ali no botão iniciar e localizar lá dentro dos acessórios do Windows. Observa aqui embaixo nós temos o WordPad. Aí quando clicamos no WordPad, claro que ele vai abrir esse programa. Mas o que o WordPad é? Como eu disse, ele é um editor de texto que apresenta alguns recursos de formatação, mas também aceita imagens, objetos de outros programas e por padrão, que é o que nos interessa para a questão aqui, os arquivos salvos no WordPad
apresentam a extensão .rtf, que significa formato de texto rico, Rich Text Format. Observa aí na imagem, esse é o WordPad, que vocês estão enxergando aí. Quando a gente pede para salvar um arquivo dentro do WordPad, ele me permite várias extensões, mas a extensão padrão dele é o RTF, ó, formato Rich Text. Ele permite também salvar ou abrir arquivos .docx, que é o padrão do Word tradicional. Ele permite também salvar e abrir arquivos com a extensão .odt, que é o formato de texto em documento aberto, que é padrão do LibreOffice Writer. Permite também salvar como documento de texto TXT, mas quando a questão pede qual o padrão para salvar os arquivos do WordPad, o padrão é a extensão RTF, formato de texto rico, Rich Text Format. Perfeito, pessoal? Então aqui na questão, a resposta quando ele pediu, né, assinale a alternativa que contém o formato de extensão de arquivo utilizado como padrão. Quer dizer, não é só o que ele pode fazer, é qual é o padrão dele. E o padrão dele, de fato, é a extensão RTF, que nós temos descrito aqui na letra D de Dinamarca, que então é o gabarito e a resposta desta questão. Certo, pessoal? Bem interessante aqui, né? Bem, vamos evoluindo ainda mais aqui no nosso edital. O tópico 2, ou 5.2, aqui o 2 da informática, fala sobre editor de texto. E aí ele vem: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de texto, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos pré-definidos e caixas de texto. Pois bem, aqui em editor de textos, como ele também não cita uma versão específica, é importante estudar aqui o Microsoft Office Word, e aí dê preferência para as versões mais atualizadas, por exemplo, o caso do Word 2019, certo? Porque aí você vai encontrar uma quantidade maior de recursos, então sempre é interessante ir estudando com essas versões mais recentes, porque as versões mais recentes têm os recursos das versões mais antigas e outros recursos adicionais, então é interessante aí estudar, por exemplo, com a versão do Word 2019, é o que eu estou sugerindo, isso em relação ao editor de texto. Mas não só isso, pessoal, também recomendo, já que ele não citou um especificamente, ele disse editor de textos, estudar também o LibreOffice Writer. Então aqui a minha dica é estudar 2 editores de textos, de preferência o Word 2019 e também estudar o caso do LibreOffice Writer. E aí pode estudar com a versão 6, com a versão 7 do LibreOffice Writer, que está excelente aí para o estudo, certo? Vamos ver como esses tópicos aí citados caem em questões de prova de concurso, aqui especificamente da VUNESP. Olha lá, atento comigo. No Microsoft Word, em sua configuração padrão, um usuário redigiu um documento usando o ícone numeração. E ali aparece o íconezinho, né? O texto ficou com a seguinte aparência: para criar a 4ª linha do documento que contém o marcador A, subitem, o usuário utilizou o botão de aumentar recuo, que é representado pelo botão. E ali vem então, pessoal, várias opções aqui na letra A, B, C, D e E, cada uma indicando um determinado botão diferente, né? Como ele pediu especificamente o botão aumentar recuo dentro do Word, para fazer aí esse recuo que tem aqui, ó, A subitem, nós vamos utilizar esse botão que está descrito aqui na letra E de Equador, pessoal. Esse é o botão aumentar recuo. Esse botão permite o usuário ir aumentando o recuo do parágrafo ou dos itens de uma lista, como é o caso aí desta lista de itens numerados, né? A gente tem também aqui outros botões disponíveis, como por exemplo esse da letra D aqui, permite aumentar ou diminuir o espaçamento entre linhas, é o botão espaçamento de linha e parágrafo. Temos aqui o botão para alinhar à direita, temos o botão para colunas, enfim, existem vários botões, mas o importante é pensar o seguinte: o que essa questão ela nos ensina? Porque aqui muito mais do que resolver essa questão, porque aqui eu já estou dando a resposta, né? Esse aqui é o botão aumentar recuo, vai aumentando o recuo dos parágrafos ou vai aumentando o nível dos itens de uma lista, como é o caso, mas o mais importante aqui é o entendimento. Percebe que como a VUNESP, que é a banca que vai fazer aí a prova do concurso da Polícia Civil de São Paulo, como a VUNESP gosta em várias questões de colocar símbolos dos botões. Por isso, no estudo que vocês realizarem em relação aos editores de textos, seja o Word, seja o LibreOffice Writer, tem que ficar atento aos símbolos, aos botões, como foi nessa questão que acabou pedindo o botão aumentar recuo. Então, entender, olhar o símbolo e reconhecer qual é o nome daquele botão, qual é a função dele, é importantíssimo em relação
as questões aí dos editores de textos, no caso aqui do Word para a VUNESP. Então, essa questão fica mais um alerta e uma dica de vocês prestarem atenção em cada botão, claro, daqueles mais importantes citados, claro, no edital, porque o edital, professor, o edital citou esse botão aí, de uma maneira ou outra citou, porque percebe que aquele botão foi usado para aumentar o nível de uma lista numerada, né? Ou de uma lista, poderia ser com marcadores também, mas aqui diz isso, ó, marcadores simbólicos e numéricos. Marcadores simbólicos e numéricos. Isso que vocês estão enxergando aqui na questão é uma lista com numeração. 1, 2, 3 e depois ali num subitem A. Isso é uma lista numerada, mas nós também temos listas com marcadores. Então percebe que pegar os tópicos do edital, estudar a simbologia dos botões que estão relacionados aos tópicos do edital é muito importante, né? Tanto é que esse botão que aparece aqui é o botão numeração, que permite iniciar uma lista numerada, e esse botão que ele pediu, aumentar recuo, permite mudar o nível dessa lista. Então, são botões relacionados. Não é só estudar o botão numeração, só estudar o botão marcadores, mas estudar também outros botões relacionados. Isso é uma dica importante, certo? Beleza, pessoal, vamos para o tópico 3 aqui do edital da parte de informática no investigador, 5.3, mais o 3 dentro da informática. Editor de planilha eletrônica. E aí vem estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos pré-definidos, controle de quebras e numerações de página, obtenção de dados externos, aplicação de filtro e classificação de dados. Pois bem, pessoal, aqui, quando ele fala sobre editor de planilha eletrônica, é claro que o destaque é, primeiro, para o Excel. E aqui vale a mesma premissa, dar preferência para estudar com versões mais recentes, como o caso do Excel 2019, né? Então, Excel, mas também não deixem de estudar o LibreOffice Calc. E por que isso? Porque não foi citado aqui no edital se vai ser a planilha de cálculo, por exemplo, Excel, ou se vai ser o LibreOffice Calc. Como essas duas são as que mais caem em provas de concurso da VUNESP, primeiro dê uma preferência para o Excel, que é a mais cobrada, mas não deixe de estudar também o LibreOffice Calc, que é outra planilha de cálculos importantes, tá bom? Bem, vamos ver isso, pessoal, numa questão de prova, para analisar sempre como isso que eles pediram no edital pode cair em questão de prova. Diz assim, as células de uma planilha que está sendo elaborada com o programa Microsoft Excel 2010, e aí lembrando que essa questão vale para as diversas versões do Excel, tem a mesma resposta, tá? Em sua configuração padrão foram preenchidas com os valores mostrados na figura. Se, e aí ele bota, igual conte.se, abre parênteses A1, 2 pontos, E5, ponto e vírgula, entre aspas, menor 2, fecha parênteses, mais conte.se, abre parênteses, C1, 2 pontos, E5, ponto e vírgula, entre aspas, maior 8, fecha parênteses. For a fórmula inserida na célula A6, o valor resultante será letra A, 7, letra B, 6, letra C, 5, letra D, 4 e a letra E, 3. E aí, pessoal, qual a resposta dessa questão? Primeiro, identificando onde isso está no edital, né? Antes de resolver a questão. Observa que o edital, num dado momento, diz uso de fórmulas, funções e macros. Isso que nós vamos estudar agora é a parte de fórmulas e funções, porque a função conte.se, aqui citada, ou conte.c, ela está dentro de uma fórmula. Lembrando que as fórmulas no Excel ou no LibreOffice Calc são iniciadas com sinal de igualdade. Mas vamos resolver a questão então. O que faz a função conte.se? Como o próprio nome dela indica, pessoal, essa função ela conta se, por isso conte.se, conte-se, ela conta se as células de um determinado intervalo estão de acordo com um critério. Então a função conte.se, ela tem dois argumentos separados por ponto e vírgula. Quem separa os argumentos é o ponto e vírgula, onde o primeiro argumento é um intervalo de dados, nesse caso A1, 2 pontos, E5, indicando o intervalo que vai da célula A1 até E5, já que 2 pontos significa intervalo, é como se fosse um até. Então A1, 2 pontos, E5 significa da célula A1 até E5. E aí vem o ponto e vírgula separando os argumentos, e o segundo argumento então da função conte.se é o critério, que nesse caso é menor que 2. Então ele quer
contar se as células do intervalo A1 até E5 têm valor menor que 2, quer dizer, só pode contar, não é para somar, só pode contar as células que têm um valor menor que 2. Aí ele quer fazer isso, ó, mais, então ele quer somar esse valor com mais o resultado da outra função conte-C, que também tem o seu primeiro argumento como sendo o intervalo, nesse caso C1, 2 pontos E5, da célula C1 até E5, ponto e vírgula separando os argumentos, e aí o critério, nesse caso, maior que 8. Então ele quer contar quantas células no intervalo A1, 2 pontos E5 tem valor menor que 2, e somar isso, fazer mais quantas células no intervalo C1, 2 pontos E5 tem valor maior que 8. Então vamos começar com essa primeira aqui. A1, 2 pontos E5, pessoal, é aqui da célula A1 até a célula E5. Portanto, esse primeiro intervalo está colocando todos os valores da planilha, ó, lá em cima da célula A1 até a célula E5. E aí ele quer contar quantas células nesse intervalo tem valor menor que 2. Então vamos lá buscar, ó, 3, 4 e 9 não são menor que 2, né? Mas o 1 é, o 1 é, o 1 é, o 1 é também. Então aqui nós contamos quantas células, pessoal? 4, né? Observa, temos 1, 2, 3, 4 células nesse intervalo que tem valor menor que 2. Então o resultado desta primeira função conte-C é 4, porque nós contamos 4 células nesse intervalo com valor menor que 2. Certo? Vamos resolver essa outra função conte-C agora, que botou um intervalo diferente. Nessa é C1, 2 pontos E5. C1 é aqui onde tem o 9 e D5, pessoal, é aqui onde tem o 5. Então é de C, aliás, até E5, né? C1, 2 pontos E5, desculpa, não D5. Então de C1 até E5 é aqui onde tem o 9 e E5 aqui onde tem o 4. Então nós temos C1 até E5. E eu quero ver quantas células aqui eu consigo contar que tem valor maior que 8. Maior que 8. O 9 aqui é maior que 8. 1, 3 não, o 3 não, 1 não, 3 não. O 9 também é maior que 8. O 2 não, o 6 não, o 7 não. O 4 não, o 9 é maior que 8, o 1 não, o 5 não e o 4 não. Então eu contei 3 células, percebe? Eu não estou somando, estou contando quantas células no intervalo de C1 até E5 tem valor maior que 8, e eu encontrei 3 células. Então vou trocar essa função conte.sc por 3, e aí vai ficar 4 mais 3, que vai dar o resultado final 7 para a nossa fórmula. Então percebe, a primeira fórmula deu 4, a segunda deu 3, aí como ele pediu para somar as duas, 4 mais 3, chegamos ao resultado final 7, e 7 encontramos aqui na letra A de América como gabarito e a resposta dessa questão, certo? Perfeito, vamos continuar aqui na nossa saga no edital. O 5.4 aqui, então, o quarto tópico de informática, o pessoal falou sobre mensageria eletrônica, que basicamente é correio eletrônico, ó. Conceitos de utilização, correio eletrônico, uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, criação de regras para as mensagens, anexação de arquivos, aplicativos de comunicação por mensagens em dispositivos móveis ou portáteis. Então aqui nessa parte de mensageria eletrônica envolve correio eletrônico, mas também outros recursos, como por exemplo aplicativos de comunicação por mensagens em dispositivos móveis ou portáteis, como por exemplo usar o WhatsApp, usar o Telegram, que são realmente aplicativos de comunicação por mensagens em dispositivos móveis e portáteis. Mas aqui percebe que começa lá com o conceito de utilização, ele já larga correio eletrônico de cara. Então normalmente essa parte é mais vinculada ao uso de correio eletrônico. Vamos dar uma atenção especial nisso então. Vamos pegar uma questão da VUNESP de 2020 aqui sobre esse assunto, ó. Considerando o uso do aplicativo Microsoft Outlook 2010, isso vale para as diversas versões do Outlook, que é um programa de e-mail, e para outros programas de e-mail também. A regra aqui é similar, certo? Em sua configuração padrão, um usuário deseja enviar uma mensagem de correio eletrônico para 30 destinatários, mas quer evitar que qualquer um desses destinatários possa clicar em responder para todos e, com isso, enviar respostas dessa mensagem original para qualquer um dos 30 destinatários originais. Para isso, esse usuário inicial precisa colocar todos os 30 destinatários.
Letra A, no campo CC apenas. Letra B, no campo CCO apenas. Letra C, no campo para apenas escrever no campo assunto a palavra oculto. Letra D, nos campos para e CCO ao mesmo tempo. E a letra E, nos campos CC e CCO ao mesmo tempo. Pessoal, percebe que nessa questão ele quer enviar a mensagem para 30 destinatários, mas ele quer evitar que qualquer um possa responder a todos para os outros. Isso significa dizer que ele quer colocar os 30 destinatários como cópia oculta. E se alguém me perguntar, tem como colocar todos em cópia oculta? Tem, vamos demonstrar isso. Olha só, estou aqui com o meu Outlook, né? Nós podemos clicar aqui onde diz novo e-mail para iniciar uma nova mensagem de e-mail. E aqui eu vou digitar destinatários em para, CC, CCO, vou colocar o assunto da minha mensagem, também o corpo com o texto da mensagem. O que é o para, pessoal? Para é quem vai receber a mensagem original. O CC é quem vai receber, ou os destinatários que vão receber uma cópia daquela mensagem. O problema é que se eu colocar destinatários em para e em CC, esses destinatários ficarão visíveis para os demais destinatários. Quer dizer que os outros destinatários saberão que os listados aqui em para e CC receberam essa mensagem. Agora, se eu quiser enviar para um ou mais destinatários, como no caso ali eram 30, e deixar todos eles como ocultos para que nenhum saiba do outro, sim, eu poderia colocar todos em CCO. Tem gente que acha que não pode colocar em todos em CCO, mas pode sim. O que significa o CCO? A cópia carbono oculta ou simplesmente a cópia oculta. Ou os destinatários listados em CCO vão receber uma cópia da mensagem, mas o seu endereço ficará oculto para os demais destinatários. Isso quer dizer que os outros destinatários não saberão que esses listados aqui em CCO receberam uma cópia daquela mensagem. Então, se eu quero enviar uma mensagem para vários destinatários e quero deixar todos eles ocultos, então eu sim vou colocar eles em CCO, que é a nossa cópia carbono oculta. Como eu fiz ali, ó, botei paulo@empresa.com, maria@empresa.com, antônio@empresa.com, botei todos em CCO. Aí todos eles vão receber uma mensagem e vão ficar ocultos para os demais, inclusive para os próprios companheiros de CCO. E muita gente diz, mas não precisa colocar pelo menos um destinatário em para ou CC? Não, pessoal, se eu quiser eu posso, usando o Outlook ou outro programa de e-mail, se eu quiser eu posso colocar todos em cópia oculta sem problema nenhum. Então aqui a resposta para essa questão tem que ser a nossa letra B, porque se eu queria enviar para esses 30 destinatários e deixar todos eles ocultos para os demais, para que eles não possam responder a todos, então que eu coloque todos esses 30 destinatários no campo CCO apenas. Todos eles em cópia oculta, todos eles em CCO. Por isso aqui ficamos com a letra B de Brasil. Uma típica questão aí sobre correio eletrônico dentro da parte de mensageria, né? Outro tópico aqui do edital, pessoal, tópico 5 da informática, ou 5.5 do edital, fala sobre voz sobre IP. E o significado de voz sobre IP é VoIP, mas esse tópico ele esconde mais coisas que não só VoIP em si. Percebe que o tópico fala sobre voz sobre IP, VoIP, conceitos de utilização, mas diz softwares e aplicativos de comunicação por voz, áudio ou vídeo, e aqui coloca entre parênteses videochamada e videoconferências. Então, pessoal, esse é um ponto muito importante, porque não só aqui precisamos estudar o próprio significado de VoIP, que a tradução é voz sobre IP, que é a transmissão de dados de voz e dados pela arquitetura da internet, imitando como se fosse uma telefonia tradicional, mas dentro do âmbito da própria internet. Mas o que me chama a atenção aqui é colocar entre parênteses videochamada e videoconferências, porque hoje nós vivemos a era dos aplicativos e programas de videoconferência, e saber quais são esses principais programas de videoconferência é algo muito importante. Então resolvi trazer um exemplo de questão sobre esse assunto. Por exemplo, olha lá, assinale a alternativa que somente softwares utilizados para videoconferência. Assinale a alternativa que apresenta somente softwares utilizados para videoconferência. A letra A botou LibreOffice Impress. LibreOffice Impress não é para videoconferência, é um editor de apresentação de slides parecido com o PowerPoint. Microsoft Outlook, pessoal, é um sistema de e-mail, de correio eletrônico. E o Zoom Meetings, aí sim é um sistema de videoconferência, né? Deixa eu então fazer o seguinte, antes da gente pegar aqui cada alternativa, a gente já viu que a letra A está errada, porque LibreOffice Impress e Outlook não são de videoconferência. Deixa eu mostrar um pouquinho então alguma coisa sobre esse assunto e a gente já volta para a questão. Quando a gente fala de videoconferência, a gente pode imaginar a ideia de conexão visual ao vivo entre duas ou mais pessoas que estão em locais diferentes para fim de comunicação.
Isso é um conceito de videoconferência. E a videoconferência, além de ser uma tecnologia que vai permitir a interação entre esses participantes, também permite, se desejar, é claro, a visualização e a conversação em tempo real. E aí existem vários e vários aplicativos e sistemas para videoconferência hoje em dia. Eu coloquei aqui a lista de alguns deles que são bem relevantes porque já caíram em provas de concurso, como o caso aqui, ó, o Google Meet, o Cisco Webex, o Zoom, também o Microsoft Teams, o Jitsi Meet, o WhatsApp, Skype, que também hoje tem ferramentas, não só para VoIP, porque tanto o WhatsApp quanto o Skype tem ferramentas para VoIP, mas também para videoconferência e videochamadas, como assim sugere ali o nosso tópico do edital. Então, voltando lá, depois de ter visto essa listinha, né, vamos para a letra B. A letra A já estava errada, a letra B botou Google Meet. Google Meet, de fato, é para videoconferência. O WordPad não, o WordPad é um editor de textos que vem junto com o Windows. E o LibreOffice Impress é um editor de apresentação de slides, também não é. Na letra C, Google Meet é, sim, para videoconferência. O Microsoft Teams também é para videoconferência. E o Zoom Meetings também é para videoconferência. Portanto, a letra C de Canadá aqui é a resposta. Percebe que nesse tópico, videoconferência e videochamadas, nós precisamos conhecer os principais aplicativos e programas de videoconferência. A letra D botou LibreOffice Impress, que é editor de apresentação de slides, Microsoft Outlook de e-mail e o WordPad, editor de textos. LibreOffice Impress já disse, então, editor de apresentação de slides, Microsoft Teams é de videoconferência e o Zoom Meetings também. Então, o erro aqui da letra E é o LibreOffice Impress. Mas entende a importância de estudar os principais programas de videoconferência e videochamadas dentro do âmbito de VoIP. Beleza, pessoal, vamos ao tópico 6 aqui do nosso edital, falando sobre redes de computadores, ou 5.6 do edital e o 6º de informática, né? Conceitos, navegadores para computadores e dispositivos móveis ou portáteis, conceitos de internet e intranet, conceitos de URL, links, sítios eletrônicos, sites, busca e impressão de páginas, redes sociais, sistemas de busca e pesquisa, proteção e segurança, configurações, armazenamento de dados na nuvem, cloud storage, Deep Web e Dark Web. Bem, aqui no tópico redes, ele é bem abrangente, porque ele vai desde os navegadores, que são os programas utilizados para acessar as páginas da web, como Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, né? Tanto para dispositivos móveis como também para os computadores, mas também pede os próprios conceitos do que é internet, o que é intranet, e aí dentro acaba entrando nesses conceitos extranet, os protocolos como FTP, HTTP e tantos outros, os conceitos de URL, que é justamente aqueles endereços que acessam os determinados recursos, a parte relacionada a redes sociais, sistemas de busca e pesquisa, aliás, sistemas de busca e pesquisa sempre relevantes para as provas de concurso, porque várias questões nesse tópico perguntam como se dá a pesquisa em determinados sites de pesquisa, como o Google, como o Bing, né? E aqui embaixo ainda fala sobre armazenamento de dados em nuvem, e também sobre o conceito de Deep Web e Dark Web. Percebe que é bem abrangente, então, o tópico redes. Eu escolhi aqui uma questão para falar sobre esse assunto para dar um panorama para vocês. Olha essa questão, também da VUNESP. No Google, site de pesquisas mundialmente conhecido, a forma correta de procurar pelo termo expressão 1, excluindo resultados que apresentam o termo expressão 2, é letra A, expressão 1, espaço, expressão 2, letra B, expressão 2, espaço, mais expressão 2, letra C, expressão 1, espaço, menos expressão 2, letra D, expressão 2, espaço, 2 pontos, expressão 2, e a letra E, expressão 2, espaço, entre colchetes, expressão 2. E aí, pessoal, quando a gente quer fazer a exclusão de algo da pesquisa usando o Google, vem comigo e vamos ver essa historinha. Olha só, eu digitei ali no Google, pessoal, velocidade, e aí botei espaço, traço, carro, como se fosse velocidade menos carro. Isso quer dizer que eu quero procurar pela palavra velocidade, mas não quero que apareça nos resultados das pesquisas a palavra carro. Como eu quero que apareça resultados de pesquisa com velocidade, mas que não apareça a palavra carro nas minhas pesquisas, nos resultados, então eu botei velocidade, traço, carro, porque aí vai apresentar tudo que ele encontrar aí no Google com a palavra-chave velocidade, mas sem constar a palavra-chave carro. Yeah? Então, quando a questão diz forma correta de procurar pelo termo expressão 1, excluindo os resultados que apresentam o termo expressão 2, nós temos que botar a expressão 1, que no meu caso lá era velocidade, menos a expressão 2, que no meu caso era carro, menos carro. Então, se a gente quer excluir algo da pesquisa, a gente coloca um tracinho ali para exclusão.
Esse é um bom exemplo de questão sobre aquela parte do edital que fala sobre redes, que num dado momento fala sobre fazer questões sobre sites de busca e pesquisa como o Google e o Bing. Então saber como realizar pesquisa dentro do Google, dentro do Bing, é importante também para a prova. Esse é um bom exemplo de questão, certo? Bem, pessoal, vamos falar aí sobre hardware. Olha só, o tópico 7 do 5.7, o 7º do edital de informática, trouxe sim a parte de hardware, pedindo para estudar de cara já microcomputadores e periféricos, falando sobre configuração básica e componentes. Nessa parte de microcomputadores e periféricos, é importante saber que pode cair questões, por exemplo, sobre periféricos de entrada, periféricos de saída, periféricos de entrada e saída. Só para dar um exemplo, o teclado que envia dados para a CPU processar é um periférico de entrada. Já vamos pegar aqui o monitor, o vídeo, a princípio é um periférico de saída, mas se for um monitor touchscreen, aquele que eu toco na tela, aí ele é periférico de entrada e saída. Então o estudo desses periféricos é importante. Além do que, a questão também pede especificamente sobre impressora, classificação e noções gerais de impressoras, e aqui entra a classificação de impressora matricial, impressora jato de tinta, impressora laser, impressora 3D, plotter e tantas classificações de impressoras que temos, né? Também sobre os dispositivos de armazenamento, e aqui vale estudar pendrive, sim. Você tem que estudar pendrive? Sim, tem que estudar pendrive. Por exemplo, pendrive é um dispositivo de armazenamento portátil que utiliza conexão USB e memória flash. Isso faz parte do estudo. Ele pede dispositivos de armazenamento externo, conceitos, classificações e noções gerais, dispositivos móveis ou portáteis, estudar os smartphones, estudar os tablets. Isso também consta aí no tópico hardware. Então vamos fazer uma questão sobre esse assunto para a gente entender essa história dos dispositivos de armazenamento. Esse é um bom exemplo, ó. Os discos que utilizam a tecnologia SSD, Solid State Drive. E aí só um parênteses. Existe SSD interno e existe SSD externo. E os dois têm a mesma premissa tecnológica. A única diferença é que um normalmente é colocado dentro do gabinete e o outro fica fora do gabinete. Então estudar, alguém me diz, professor, mas ele falou de dispositivos de armazenamento externo. Tem que estudar o SSD? Sim. Assim como tem que estudar o disco rígido, porque tem HD, que é o disco rígido interno, e HD externo. Tem SSD interno e SSD externo. Tem que estudar, não tem jeito, né? Então ele fala sobre a comparação da tecnologia SSD, que é a tecnologia de estado sólido. Diz assim, letra A, são mais rápidos do que outros tipos de discos, porém utilizam mais cabeças de leitura e de gravação. Errado, pessoal. De fato, o SSD, a unidade de estado sólido, é mais rápida se comparado ao disco rígido, por exemplo, tradicional. Só que diferente do disco rígido, o SSD não tem partes móveis, portanto ele não tem cabeças de leitura e de gravação, ele não tem discos que giram em alta rotação. Isso quem tem é o disco rígido, certo? Que tem aí então braço e tem cabeça para fazer a leitura e gravação em discos magnéticos. O erro da letra A é porque o SSD ele é mais rápido, essa parte é certa, né? Mas, embora ele seja mais rápido, ele não utiliza cabeças de leitura e de gravação. E ali está dizendo, pois utilizam mais cabeças de leitura. Não, ele nem utiliza. Então é errado a letra A. A letra B, possuem custo inferior aos dos discos HDs de capacidade equivalente. Não, pessoal, o custo do SSD por byte equivalente é mais caro. Muito mais caro o custo por byte de armazenamento do SSD que do disco rígido. O disco rígido ainda é mais barato. Letra C, possui o tempo de acesso superior ao dos discos HDs. Não, o tempo de acesso aos dados no SSD é mais rápido. E se ele é mais rápido, ele possui tempo de acesso inferior. Quer dizer, o tempo que ele leva para acessar os dados é inferior ao que o HD leva para acessar os dados. Então, o tempo de acesso dele é inferior ao do HD ali. Ele diz que é superior. Ter um tempo de acesso inferior quer dizer que ele é mais rápido que o HD, né? A letra D são baseados na tecnologia de memória flash. Aí sim, pessoal, o SSD que eu vou mostrar agora para vocês, ó, o Solid State Drive, ou a unidade de estado sólido, e aí eu mostro um SSD para vocês, né? Ele é um dispositivo de armazenamento de dados não volátil, significa que ele não perde os dados na ausência de energia elétrica. Ele tem velocidade de leitura e gravação de dados superior à tecnologia do disco rígido, quer dizer, a velocidade de leitura e gravação de dados é superior. O tempo de acesso é inferior. Porque senão o pessoal confunde, mas lá disse que era inferior. Não, o tempo de acesso é inferior, justamente porque a velocidade é superior. Se a velocidade é superior, o tempo de acesso é inferior. Quer dizer, ele leva menos tempo, justamente porque tem uma velocidade mais rápida, né?
Ele não possui partes móveis, então as cabeças de gravação, como tem, por exemplo, no disco rígido ou discos que giram em alta rotação, ele não tem, porque ele é construído em torno de um circuito integrado semicondutor, quer dizer, construído em torno de microchips, como vocês estão vendo aí nessa imagem dentro do SSD, certo? Eles são baseados, como eu disse, na tecnologia de memória flash, e é isso que deu a resposta para aquela questão. Memória flash é a memória que equipa aí os SSDs. Eles apresentam maior resistência a impactos. Se cair do chão, por exemplo, provavelmente não vai causar algum dano sério no SSD, no disco rígido causaria, né? Então ele tem mais resistência a impacto. Ele também tem uma outra vantagem, que é apresentar um menor consumo de energia se comparado ao disco rígido, ele consome menos energia do sistema. O custo de armazenamento de dados por byte dele é mais alto em comparação com o disco rígido, quer dizer, ele custa mais caro na comparação aí por bytes similares, ele é mais caro para armazenar dados, e a capacidade de armazenamento sempre vai depender do modelo que foi adquirido, podendo variar aí em diversos modelos, por exemplo, 128 GB, 240, 480, de repente 1 tera, 2, 4 terabytes ou mais, porque não para de evoluir a tecnologia para deixarem os SSDs cada vez maiores, né? O tipo de conexão muito utilizada quando ele é interno é o padrão SATA, né? É um tipo de conexão bem tradicional. Tem também o padrão M2, também é bem utilizado. Temos também a possibilidade de usar placas do padrão PCI Express com SSD embutido, como essa que vocês estão enxergando. Ali é um exemplo, ó. Então, dentro de um slot PCI Express tem uma placa, e na placa é que se coloca o módulo ali de SSD. E aqui é um SSD externo, usando, por exemplo, conexão USB, que é uma das mais tradicionais para conectar aí SSD externo. Vamos fazer um resuminho então sobre ele. Ele é mais rápido que o HD, que o disco rígido, né? Um dispositivo de armazenamento de dados, não volátil, porque o conteúdo dele não é apagado quando o computador é desligado, não tem partes móveis e por isso é mais resistente, usa a memória flash para armazenamento eletrônico. A sigla SSD vem de unidade de estado sólido, é o Solid State Drive, ele consome, como eu disse, menos energia se comparado ao HD, se comparado ao disco rígido tradicional, né? E uma coisa muito relevante é o custo, né, de armazenamento dele, que é mais alto que o HD tradicional. Ele é mais caro, diríamos assim, né, pessoal? Então aqui a resposta, de fato, a letra D, dizer que eles são baseados na tecnologia de memória flash. Qual é o erro da letra E? É que a letra E disse são versões aprimoradas dos discos HDs com motores e partes mecânicas de menores dimensões, né? Pessoal, errado, ele não é uma versão aprimorada do HD com motor e parte mecânica menor. Ele não tem motor, ele não tem parte mecânica, ele não tem partes móveis. Portanto, ele é uma tecnologia diferente, ele usa memória flash. Errado aí a letra E. Ficamos com D de Dinamarca, o gabarito e a resposta. Bem, pessoal, agora o tópico 8 da parte de informática para investigador, o 5.8, falando aí sobre softwares maliciosos. E ali vem vários, pessoal, eles pedem para estudar malware, que é o termo genérico para programas maliciosos, ransomware, que é um programa que cobra resgate, vírus, que são programas que se replicam precisando de um hospedeiro para funcionar, criam cópias e se tornam parte de outros programas ou arquivos, o phishing, que é um site ou e-mail falso, muito parecido com o verdadeiro, mas que é capturar informações de identificação pessoal do usuário. Spam, que é uma técnica para enviar mensagens em grande quantidade para destinatários que não solicitaram. Engenharia social, técnica que estuda o comportamento humano para enganar os usuários e aumentar a capacidade das ações danosas de atividades como phishing, por exemplo. Por exemplo, quando alguém conta aquele famoso, a história do golpe do cartão de loteria premiado, é um tipo de engenharia social, estudar a ganância das pessoas, muitas vezes, explorar, então, a fragilidade das pessoas, principalmente nesses momentos de ganância. Isso acaba sendo uma técnica de engenharia social. Segurança da informação comum geral, daí sim, mecanismos de segurança de redes, como firewall, para proteger o computador ou a rede contra invasões, IDS, que é o sistema de detecção de invasão, dispositivos móveis ou portáteis, claro, também a segurança para esses dispositivos,
ativos, autenticação em 2 etapas. Exemplo, quando eu acesso meu sistema, eu preciso digitar a senha, mas daí eu recebo no meu celular, quando eu estou aqui no meu computador para acessar um sistema, eu recebo no meu celular um código. E aí eu tenho que digitar esse código temporário para acessar o sistema além da senha. Isso é autenticação em 2 etapas, né? E também proteção de dados pessoais, regras que são baseadas, por exemplo, aí na Lei Geral de Proteção de Dados, que dá várias informações sobre proteção de dados pessoais aqui no Brasil, né? Pessoal, vamos resolver então uma questão sobre essa parte, ó. Lê ali o segundo tópicozinho, fala malware e depois ransomware, né? Então trouxe uma questão da VUNESP sobre ransomware para a gente estudar esse tópico. Uma das formas de atuação do ransomware, um dos códigos maliciosos mais difundidos atualmente é, letra A, capturar as senhas digitadas no computador e enviar para o hacker. Letra B, criptografar os dados do disco rígido e solicitar o pagamento de resgate. Letra C, enviar cópias de uma mensagem de e-mail utilizando seus contatos. Letra D, instalar diversos arquivos de imagens para lotar o disco rígido. Letra E, montar uma mensagem com propaganda no navegador internet. E aí, pessoal, qual dessas respostas? Quando a gente fala sobre ransomware, pessoal, ransomware é um tipo de programa malicioso, é um tipo de malware, então, um tipo de código malicioso. Só que a característica dele é tornar inacessíveis os dados, os arquivos armazenados em um equipamento em um computador. Como é que ele torna inacessíveis os arquivos? Geralmente utilizando criptografia. E depois ele exige o pagamento de um resgate, que é justamente o que a gente chama de ransom, né? Para, após o usuário realizar o pagamento desse resgate, eles reestabelecerem o acesso do usuário aos seus próprios arquivos. Então imagina que a ideia desse pagamento seja feito em moeda, que tipo de moeda? Ah, vai ser em real, dólar? Não, normalmente esse pedido do resgate ele é cobrado em Bitcoin ou algum tipo de moeda virtual, para dificultar justamente o rastreamento de onde veio e para onde vai esse pagamento, né? Aqui é um exemplo, ó. Imagina que entrou no meu computador um ransomware, criptografou os meus arquivos e depois apareceu essa mensagem dizendo assim, ó, ops, seus arquivos foram criptografados. Para devolver acesso a eles, você precisa fazer uma transferência para essa carteira aqui, ó, de Bitcoin. E eu tive que fazer uma transferência de Bitcoins para essa carteira para então ter de volta os meus próprios arquivos, né? Então, isso que eu acabei de relatar é típico de um ransomware cripto, que é justamente esse que impede que o usuário acesse os dados armazenados no equipamento infectado, geralmente utilizando criptografia. Então, a princípio, por exemplo, meu arquivo do Word estava assim, ó, aulas, cursos, questões. Mas aí entrou o ransomware, criptografou e deixou assim, ó, X99, não sei o que, e aí eu não entendia mais nada que estava no meu arquivo do Word. Aí eu paguei o resgate, eles me devolveram a chave para voltar a ler o meu arquivo normalmente. Isso é um ransomware. Existe também um ransomware chamado ransomware locker. Esse, pessoal, ele impede que o usuário acesse o equipamento infectado, e aí o usuário tenta acessar e não consegue, digita a senha, não consegue, tenta acessar, não consegue, até que vem o pedido de resgate, pedindo para pagar lá um valor em Bitcoin para devolver acesso ao próprio equipamento, né? Bem, além de infectar o próprio computador ou equipamento do usuário, ele também pode buscar outros dispositivos que estão conectados locais aqui na máquina ou até na rede e também criptografar esses outros dispositivos, por isso ele é tão grave, né? Importante saber que ele não vai se propagar sozinho, então alguém recebeu um ransomware naquele sistema, alguém executou e por isso ele foi criptografando aqueles arquivos. Essa infecção pode ter se dado por várias maneiras, pode ser via links em e-mails que o usuário tenha recebido, links em redes sociais, em mensagens instantâneas, pode ter vindo anexado um arquivo no e-mail, alguém baixou, por exemplo, de um site da internet, alguém recebeu via compartilhamento de arquivos ou até via alguma página da web não tão segura assim. São formas aí de infecção pelo ransomware. Então aqui quando a questão dizia uma das formas de atuação do ransomware, um dos códigos maliciosos mais difundidos atualmente é, sem dúvida nenhuma aqui, criptografar os dados do disco rígido e solicitar o pagamento de resgate. Até porque a palavra ransom significa resgate. Então, ransomware é o programa que cobra resgate, por isso B de Brasil aqui o gabarito e a resposta dessa questão. Bem, pessoal, agora eu vou falar sobre o edital, os tópicos do edital de escrivão, certo? Que é muito parecido com o do investigador, com algumas diferenças pontuais, certo? Então agora, tópico do escrivão aqui, vamos discutir a parte, como sempre, de informática, certo? Cuidado aqui um detalhe que
Em relação às outras matérias, né, nós temos uma diferenciação, por exemplo, língua portuguesa, aqui no caso do escrivão, ganhou mais importância, foi para 24 questões. Mas a informática continuou aqui, assim como acontece no investigador, também com 20 questões, portanto, extremamente importante aqui, das 80 questões no total, 20 de informática e das 40 do módulo 2, 20 são de informática e 20 são de noções de direito e criminologia. Então, bem importante a informática também para o escrivão, né? Vamos lá. Começa lá, então, o edital do escrivão, pessoal, lá no tópico 4. Então, o primeiro item de informática fala também sobre sistemas operacionais, como eu já disse para vocês. E aqui vale a mesma dica, dá preferência para estudar o Windows, certo? Mas também estude aí o caso do Linux, como eu já mencionei para vocês. Vamos ver uma questãozinha, então, sobre o Windows 10, que é o que eu recomendo um estudo em primeiro lugar. Um usuário do Microsoft Windows 10 recebeu um arquivo de texto no formato Open Document, ODT. Desejando visualizar e editar esse arquivo, o aplicativo editor de textos a ser utilizado pelo usuário, que pertence ao Microsoft Windows 10, em sua configuração padrão, e que é capaz de fazer edições de formatação simples em arquivos de formato ODT, é o letra A, bloco de notas, letra B, WordPad, letra C, Word 2016, letra D, Access 2016 e a letra E, PowerPoint 2016. Pessoal, aqui tem um perigo da questão, porque ele diz, ó, um usuário do Windows 10 recebeu um arquivo ODT, certo? Ele deseja visualizar e editar esse arquivo e diz assim, o aplicativo editor de texto a ser utilizado pelo usuário que pertence ao Windows 10 em sua configuração padrão. Por que era importantíssimo? Porque, pessoal, tanto o WordPad aqui quanto o Word 2016 conseguem abrir arquivos ODT. Tanto o WordPad quanto o Word 2016 conseguem abrir arquivos ODT. Só que o WordPad é um editor de textos que pertence ao Windows 10 em sua configuração padrão. Já o Word 2016, embora seja um editor de textos, não pertence ao Windows 10 na configuração padrão. Para usar o Word 2016, eu preciso instalar um pacote de programas chamado Office. Então, o Word 2016 pertence ao pacote Office. Ele é instalado no Windows, mas pertence ao pacote Office. Já o WordPad não pertence ao pacote Office, pertence ao próprio Windows 10. Por isso aqui tem que cuidar muito essa, né? Repetindo, tanto o WordPad quanto o Word 2016, assim como o próprio LibreOffice Writer, conseguem abrir arquivos ODT. O ODT é o padrão do LibreOffice Writer. Mas, como ele pediu qual é o programa que é padrão do Windows 10, que pertence ao aplicativo editor a ser utilizado pelo usuário, que pertence ao Windows 10 em sua configuração padrão. O único que pode abrir ODT e que pertence ao Windows 10 é o WordPad. O bloco de notas pertence ao Windows 10? O bloco de notas pertence ao Windows 10, mas ele não consegue abrir arquivos ODT. O WordPad pertence ao Windows 10 de forma nativa, de forma padrão, e consegue abrir ODT, e por isso é a resposta. O Word 2016 não pertence de forma nativa ao Windows 10, pertence ao pacote Office, ele é instalado no Windows 10. O Access não pertence ao Windows 10, pertence ao pacote Office também, e é um banco de dados. E o PowerPoint, que pertence também ao pacote Office, não ao Windows 10, é um editor de apresentação de slides. Então, pegando aqui os nossos acessórios, pessoal, a gente vai chegar lá no WordPad, e vai observar que o WordPad é um editor de textos que vai apresentar alguns recursos de formatação, que por padrão ele salva os seus arquivos com a extensão RTF, mas quando a gente pede para abrir ou para salvar, percebe que lá no WordPad aparece sim a capacidade, embora o padrão dele seja RTF, ele pode sim abrir arquivos docx e arquivos ODT, além também de arquivos TXT, entre outros. Então, ODT, que é o formato de documento de texto aberto, que é padrão do LibreOffice Writer, o WordPad é capaz de abrir, e além disso, o WordPad é pertencente ao Windows na sua configuração padrão, e por isso a resposta aqui é o WordPad da letra B. Bem interessante a questão, né? Mas isso dá um panorama de como a VUNESP faz esse tipo de questão sobre o Windows. Bem, pessoal, o 4.2, ou o tópico 2 do edital de escrivão para informática, fala sobre hardware. E aí vem microcomputadores, periféricos, as configurações básicas, impressoras, dispositivos de armazenamento. Beleza, vamos ver isso aqui numa questão que fala sobre estabilizador de tensão. E alguém me diz, professor, mas onde é que está estabilizador de tensão?
Percebe? Microcomputadores e periféricos. O estabilizador de tensão é um dispositivo de energia que é um tipo de periférico utilizado nos computadores. Portanto, nessa parte aqui, ele ainda diz configuração básica e componentes relacionados também aos microcomputadores e periféricos. Então, tá aí o estabilizador de tensão para estudar. A VUNESP já fez questão sobre isso num edital similar, então vamos ler. É a função encontrada tipicamente em um estabilizador de tensão. Letra A, absorver eventuais oscilações ou variações de tensão da rede elétrica, fornecendo uma tensão de alimentação para equipamentos com um mínimo de variação de tensão. Letra B, fornecer alimentação ininterrupta para equipamentos por vários minutos, mesmo na falta de energia elétrica da rede. Letra C, fornecer corrente alternada para alimentação de equipamentos a partir de energia fornecida por baterias. Letra D, fornecer corrente contínua para alimentação de equipamentos a partir da energia alternada fornecida pela rede elétrica. E a letra E, proteger os equipamentos contra situações de subtensão prolongadas, regenerando o nível ideal de tensão a partir de uma bateria. Bem, primeira coisa, pessoal, quando a gente fala sobre dispositivos de energia, vamos separar aqui no break. O que é um no-break? No-break ele mantém o computador que não é provido de bateria funcionando mesmo com a ausência total ou temporária também de energia da rede elétrica. Então, acabou a energia. O meu computador desktop aqui não tem bateria, mas o no-break tem. Então, como ele está ligado no no-break, meu computador vai continuar funcionando. Isso é no-break. Já o estabilizador de tensão, pessoal, não tem bateria dentro dele. O estabilizador não tem bateria, ele é responsável pelo nivelamento da tensão elétrica, da voltagem da rede. Com isso, os picos de energia não vão afetar diretamente o computador. Mas a diferença entre o no-break e o estabilizador é que o estabilizador apenas estabiliza a tensão, mas ele não tem bateria para deixar o computador ligado quando dá falta da energia elétrica, né? O estabilizador, é importante saber que quando a rede sobe de tensão, os estabilizadores vão regular a voltagem para evitar que os aparelhos sejam queimados. E quando a rede está em baixa tensão, o processo é inverso. O estabilizador aumenta a tensão e não deixa que os aparelhos sejam desligados, certo? Tem também a fonte de alimentação, que aqui eu trouxe só para vocês verem, nos computadores também é um dispositivo de energia. Aí a fonte de alimentação de energia é para os dispositivos do computador com a voltagem corrente e a frequência adequada para os mesmos. Essa é a fonte de alimentação que a gente tem dentro dos computadores. Então aqui, quando dizia a função encontrada tipicamente estabilizador de tensão, sem dúvida a letra A é absorver eventuais oscilações ou variações de tensão na rede elétrica, por isso estabilizador de tensão, vai estabilizar essa tensão, fornecendo uma tensão de alimentação para equipamentos com um mínimo de variação de tensão, quer dizer, ele quer deixar estabilizada a tensão com um mínimo de variação. A letra B estava errada porque diz fornecer alimentação ininterrupta para equipamentos por vários minutos, mesmo na falta de energia elétrica da rede. Isso aqui, pessoal, o que é a letra B? No break. Porque quem tem bateria para deixar o computador funcionando, mesmo na falta de energia elétrica da rede, é o no break. A letra B seria certa se fosse no break. A letra C, fornecer corrente alternada para alimentação de equipamentos a partir da energia fornecida por baterias. Quem faz isso é um inversor. Inversor é que vai fornecer, a partir de uma bateria com alimentação contínua, transformar, inverter isso para alimentação alternada e fornecer para alguns equipamentos. A mesma coisa, letra D, fornecer corrente contínua para alimentação de equipamentos a partir da energia alternada da rede elétrica. Isso pode ser o próprio... A própria fonte de alimentação do computador faz isso, ela recebe a energia alternada e transforma em energia contínua para os equipamentos aí do computador. E a letra E, proteger os equipamentos contra situações de subtensão prolongadas, regenerando o nível ideal de tensão a partir de uma bateria. Não, porque, como eu disse, o estabilizador não tem bateria. Quem tem bateria é lá o no-break que a gente já viu. Então aqui a resposta, a nossa letra A de América, que entra aqui, pessoal, dentro de microcomputadores e periféricos e os seus componentes, como o edital bem indicou ali. Vamos lá, o terceiro tópico aqui, que é o 4.3 em relação ao edital do escrivão, fala sobre editor de textos, que como eu disse aqui, a ênfase é estudar o caso do Word, de preferência aí 2019, e o LibreOffice Writer. E aí vamos pegar uma questão sobre esse assunto que diz, ó, no Word 2010, isso vale também para as outras versões, tá? Em sua configuração padrão é habilitada a opção de exibir marcas de formatação. Assinale a alternativa que apresenta o significado da marcação. E aí eles mostram esse símbolo. Letra A, nova página. Letra B, nova seção. Letra C, parágrafo. Letra D, espaçamento. E a letra E, tabulação.
Vou mostrar para vocês aqui, pessoal. Deixa eu abrir o meu Word. E aí vou mostrar para vocês esse símbolo para a gente ter uma ideia sobre esse tipo de questão que, como eu disse, no Word tem essa tendência de pegar esses símbolos, né, essas simbologias. Então olha aqui, coloquei o meu Word aqui para vocês. Deixa eu colocar nessa, vou diminuir um pouquinho o tamanho da janela para vocês enxergarem melhor aí o meu Word. Só um pouquinho, tá aí o meu Word, certo? Vou aumentar bastante aqui o tamanho da fonte. E aí, olha só, se eu digitar aqui aulas, pessoal, e pressionar espaço 3 vezes, ó, 1, 2, 3, vamos lá de novo, 1, 2, 3 vezes, digitar curso, e agora pressionar Enter, e agora eu boto concurso, e aí eu boto agora veonconcurso.com.br, percebe que eu estou digitando ali vários textos, né? E várias vezes eu pressionei espaço e Enter. Quando a gente clicar aqui na guia página inicial do Word, nós temos o grupo parágrafo, um botão chamado mostrar tudo, da tecla de atalho Ctrl asterisco. Quando a gente clica nesse botão mostrar tudo aqui, aparecem marcas de formatação, que são caracteres não imprimíveis, aqui no texto. Essas bolinhas significam espaço, ó, que ali eu pressionei 3 vezes espaço. E esse símbolo aqui, similar ao do próprio botão mostrar tudo, significa que ali tem uma quebra de parágrafo, que ali terminou um parágrafo. Então, a partir dali começou outro, certo? E esse símbolo aqui, ele aparece quando a gente pressiona Enter. Enter, a tecla Enter do teclado, que é quem causa a quebra de parágrafo. Então, voltando lá na questão, quando eu dizia, né, assinale alternativo que apresenta o significado dessa marcação aqui. O significado dessa marcação é parágrafo, quer dizer que ali tem uma quebra de parágrafo, que ali terminou o parágrafo, que o usuário pressionou o Enter. Se fosse aquelas bolinhas, aí seria espaço, né? Mas esse símbolo aqui especificamente é parágrafo da letra C de Canadá. Beleza, pessoal? Vamos ao 4. O 4 fala sobre editores de planilha eletrônica, como eu disse aqui, de preferência para estudar o Excel 2019 e também o LibreOffice Calc, 2 planilhas bem famosas aí. Vamos ver uma questão sobre esse assunto, essa sobre também a função conte.se, que é contar se as células de um determinado intervalo estão de acordo com um critério. Então essa aqui, ó, diz, após preencher a fórmula conte.se, abre parênteses, B2, 2 pontos, B6, ponto e vírgula, entre aspas, maior que 10, na célula B7 o valor exibido será letra A, 1, letra B, 2, letra C, 14, letra D, 19 e a letra E, 40. E aí, pessoal, qual dessas respostas? Vamos separar aqui a fórmula e a planilha para descobrir? Olha lá, só a fórmula. Primeiro argumento da função conte.se, o intervalo que vai ser analisado. Lembrando que quem separa argumentos é o ponto e vírgula e que o 2 pontos indica intervalo. Então, B2, 2 pontos, B6, significa aqui da célula B2, onde tem o 10, até a célula B6, onde tem o 9. Lembrando que o 2 pontos é intervalo, então B2, 2 pontos, B6 é da célula B2 até a B6 e todas entre elas. E agora vem o ponto e vírgula separando os argumentos, e o segundo argumento é o critério para a contagem, que nesse caso é maior que 10, indicando que eu só posso contar, por isso conte, se as células do intervalo B2 até B6, B2, 2 pontos, B6, tem valor maior que 10. Só posso contar se tem valor maior que 10. Então 10 não é maior que 10, 2 não é maior que 10, 5 não é maior que 10, 14 é maior que 10, eu conto uma célula aqui. O 9 não é maior que 10. Então quer dizer que eu contei uma célula só nesse intervalo, B2, 2 pontos, B6, que tem valor maior que 10, que é o 14. Só contei uma. Como não é para somar, é para contar, então a resposta é 1 da letra A de América, porque eu só contei uma célula dentro desse intervalo que tem valor maior do que 10. Vamos lá para o tópico 5 ou 4.5 aqui do edital de escrivão, falando sobre correio eletrônico, né? O uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Bem simples, né? Correio eletrônico na lata aí. Vamos fazer uma questão. João recebeu uma mensagem de correio eletrônico por meio do aplicativo Microsoft Outlook 2010. Lembrando que essa questão vale para outras versões também, em sua configuração padrão. No entanto, João era o único que estava relacionado no campo CCO. Lembrando que CCO significa cópia oculta, ou cópia carbono oculta. Isso significa que todos os demais destinatários não sabem que João recebeu a mensagem. Assinale a alternativa que indica a pasta em que, por padrão, a mensagem foi gravada no aplicativo de João. Pessoal, quando a gente fala das pastas, como é que funciona? Observa essa questão. Alguém enviou lá para o Paulo, @empresa tal e tal. CC Maria e CCO João.
Isso quer dizer que o Paulo vai receber a mensagem original, a Maria vai receber simplesmente uma cópia, porque ela está em CC, mas o seu endereço ficará visível para os demais destinatários, que saberão que ela, Maria, recebeu uma cópia da mensagem. E já o João, que está em CCO, que é a cópia oculta, recebe uma cópia da mensagem, mas os demais destinatários, que é o Paulo e a Maria, não saberão que o João recebeu essa mensagem, certo? Mas a pergunta é a seguinte: quando o João receber essa mensagem, em que pasta vai ficar essa mensagem? Quando a gente acessa os programas de e-mail, percebe que aqui tem várias pastas, né? Eu vou falar sobre elas. Tem a caixa de entrada, que contém aí as mensagens recebidas. Tem a caixa de saída, que contém as mensagens que estão em processo de envio ou aguardando o término do processo de envio. Tem itens enviados, que são as mensagens que de fato foram enviadas. Itens excluídos, que é a pasta onde excluiu a mensagem de um outro local, ele vem para itens excluídos. Lixo eletrônico é para mensagens que foram identificadas como potencial spam. E rascunhos são as mensagens inacabadas ou salvas. Então, no caso aqui, pessoal, onde é que vai ficar a mensagem no aplicativo do João? Na caixa de entrada. Ah, mas ele não estava em CCO, professor? Mas não tem problema. Se ele recebeu a mensagem, mesmo ele estando em CCO, quando ele recebeu, onde é que está a pasta onde por padrão estão as mensagens recebidas? Caixa de entrada. Então não importa se ele estava em para, CC ou CCO. Quando ele recebe a mensagem fica armazenada na caixa de entrada dele, que é onde por padrão estão as mensagens recebidas. Por isso, letra B de Brasil aqui é a resposta. Vamos lá, o 4.6 aqui do edital para escrivão diz sobre mensageria eletrônica, conceito de utilização. Basicamente isso é o correio eletrônico, pessoal, com acréscimo de questões aqui sobre chat, por exemplo, inclusive sobre sistemas de aplicativos de mensagens eletrônicas, como o caso do WhatsApp ou até do Telegram. Então isso pode estar vinculado a um pouquinho mais do que correio eletrônico, né? Tem voz sobre IP, que é VoIP, também eles pedem conceitos de utilização. Vamos falar um pouquinho sobre isso vendo uma questão da VUNESP sobre VoIP. Ó. Uma das vantagens da telefonia IP, VoIP, se comparada com a telefonia tradicional, fixa e analógica, é a letra A, ausência de atrasos na conversação, ou seja, a comunicação é instantânea. Letra B, possibilidade de compartilhar o canal de comunicação de dados com outros serviços. Letra C, maior confiabilidade devido ao uso de uma conexão permanente entre os interlocutores. Letra D, maior disponibilidade no canal de comunicação, pois o canal é dedicado. E a letra E, melhor qualidade da ligação sem interrupção ou cortes. Bem, pessoal, quando a gente fala sobre VoIP, voz sobre IP, é um serviço, então, de transmissão de voz e dados sobre o protocolo e a arquitetura da internet. Por isso, VoIP, voz sobre IP. Transmissão de dados e voz sobre a arquitetura da internet. É como se fosse um serviço de telefonia tradicional, só que é diferente porque é sobre a arquitetura da internet, certo? E aí existem vários exemplos que se utilizam de VoIP, como o caso do Skype, do Viber, do WhatsApp, o próprio Telegram, entre tantos, certo? E a questão dizia qual era a vantagem, né? Uma das vantagens. A letra B botou ausência de atraso na conversação. Não, pessoal. VoIP, se comparado àquela telefonia tradicional, ainda tem um pouco, está diminuindo, mas ainda tem mais atraso que a telefonia tradicional. Letra B, possibilidade de compartilhar o canal de comunicação de dados com outros serviços. Perfeito. A grande vantagem do VoIP é que além da parte de voz sobre IP, tem também a transmissão de dados, podendo então compartilhar o canal de comunicação de dados com outros serviços. Essa é a grande vantagem, letra B. A letra C disse maior confiabilidade devido ao uso de conexão permanente entre os interlocutores. Não, a confiabilidade não é maior. Letra D, maior disponibilidade do canal de comunicação, como o canal é distribuído por várias pessoas, vários sistemas pela própria internet, a disponibilidade às vezes não é tão grande quanto um canal de telefonia tradicional. Melhor qualidade da ligação sem interrupção de corte. Não, ainda é um pouquinho, a interrupção e os cortes ainda é um pouquinho maior que a telefonia tradicional. Então B aqui é aquela que a gente pode afirmar que está correta sim, possibilidade de compartilhar o canal de comunicação de dados com outros serviços. B de Brasil sobre VoIP. Pessoal, o 8 aqui, o 4.8, fala sobre ambiente de rede, aqui vem sobre navegadores, sobre sistemas de busca e pesquisa, sobre os próprios conceitos de internet, intranet, URLs, armazenamento de dados em nuvem. Então vamos fazer uma questão aqui sobre esse assunto. Olha só o que eu trouxe aqui para vocês, pessoal. Assinale a alternativa que correlaciona corretamente um atalho por teclado no Google Chrome em sua configuração padrão com sua respectiva funcionalidade.
E ali vem ali a letra A, Ctrl J, exibir o histórico de páginas acessadas, Ctrl T, abrir a nova aba de navegação, Ctrl P, abrir nova aba de navegação, Ctrl N, imprimir página e a Ctrl F, exibir o histórico de páginas acessadas. Vamos lá, pessoal, vamos ver isso. Olha só, vou mostrar já de cara para vocês, depois eu volto na questão. Quando a gente está usando o Google Chrome, percebe que a gente pode clicar nesses 3 pontinhos aqui, que dão acesso ao menu de opções aqui para personalizar o Google Chrome. E aqui diz, ó, primeira tecla de atalho que está aparecendo, nova guia, ó, Ctrl T. Além de outras, como nova janela, Ctrl N, a nova janela anônima, Ctrl Shift N, a lista de downloads, Ctrl J, para imprimir, Ctrl P, para buscar, que é localizar nessa página, Ctrl F e tantas outras. Mas me chama a atenção aqui, nova guia, que é o Ctrl T. Por exemplo, olha ali, ó, super ampliado, nova guia, Ctrl T. Então, se eu quero acessar uma outra guia, eu posso clicar nesse sinal de adição aqui, ó, ou pressionar Ctrl T, que é o que eu vou fazer agora. Aí ele abriu uma nova guia, nesse caso do site veonconcurso.com.br, aproveitando aqui, lembrando, né, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo, pode acessar esse nosso site aqui, ó, veonconcurso.com.br, já está à disposição lá o nosso curso com o conteúdo super aprofundado para o concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Mas continuando aqui, então percebe que Ctrl T de fato é nova aba ou nova guia e por isso a letra B de Brasil está certo. Por que não a letra A? Porque Ctrl J, pessoal, não é para exibir histórico. Ctrl J é para exibir a lista de downloads. O Ctrl P não é para abrir nova aba, o Ctrl P é para imprimir. O Ctrl N não é para imprimir, o Ctrl N é para abrir uma nova janela. E o Ctrl F não é para exibir o histórico, o Ctrl F é para busca, para localizar algo nessa página, para exibir o histórico é Ctrl H. Então aqui estava certinho aqui na correlação, era a letra B de Brasil. Bem, pessoal, o tópico 4.9 do edital Prescrição fala sobre crimes virtuais e cibersegurança. Eles fazem um destaque especial para Deep Web e Dark Web, provas digitais e também criptomoedas. Vamos falar um pouquinho aqui, aproveitando esse gancho, e fazer uma questão sobre esse assunto. Diz: assinale a alternativa que não possui indexação pelos mecanismos de busca padrões. Letra A, Deep Web, letra B, Grey Web, letra C, Surface Web, a letra D, FTP Web e a letra E, HTTP Web. Vem comigo que eu vou conversar sobre esse assunto com vocês, bem importante para essa prova. Olha só, pessoal, a gente costuma dividir o acesso aos recursos aí na web em Surface Web, Deep Web e Dark Web. A Surface Web, pessoal, é a web de superfície. É tudo aquilo que pode ser indexado pelos mecanismos de busca. Tudo aquilo que a gente encontra quando digita no Google, por exemplo, ou no Bing, ou no Yahoo. Se eu digitei alguma coisa no Google e encontrei, isso está na Surface Web, que é apenas a ponta do iceberg. A maior parte do conteúdo da internet está na web profunda, que é a chamada Deep Web. E tem uma pequena parte da Deep Web que a gente chama de Dark Web, certo? A Deep Web é essa web profunda. Por exemplo, os dados da minha conta bancária, os meus dados de saúde estão na Deep Web. Por quê, professor? Porque não estão localizados só por pesquisa através do Google Chrome, por exemplo, através do Google, através de um site de busca. Então, se está indexado por sites de busca, é Surface Web. Não é encontrado por sites de busca, está na Deep Web, certo? Como os dados da minha conta bancária que eu acesso por senha não estão lá no Google Deep Web. E a Dark Web é tudo aquilo, pessoal, que além de não estar indexado por mecanismos de busca, portanto faz parte da Deep Web, ele não pode ser rastreado de onde veio o acesso. Não se consegue rastrear de onde veio o acesso. Aí quer dizer que isso está na Dark Web. Então vamos lá, Surface Web é o que foi indexado e encontrado por mecanismos de busca, como o caso do Google, do Bing e do Yahoo. Isso é Surface Web. A Deep Web é a web profunda, corresponde à parte da internet que não é indexada pelos sistemas de busca. Aí é Deep Web, é a web profunda. A maior parte da informação existente na web está na Deep Web e os motores de busca, como eu disse, não encontram essas informações, como os dados da minha conta bancária, os meus dados de saúde, meus dados médicos e assim por diante, tá? Grande parte, então, da informação está protegida por senha ou está criptografada, é o que está lá na Deep Web. Informações, por exemplo, como os registros financeiros de alguém, banco de dados governamentais, áreas e sites com acesso restrito e privado das organizações, tudo isso é Deep Web, porque não está lá no mecanismo de busca, né? Registros médicos confidenciais, documentos legais não destinados ao uso público, relatórios científicos privados, informações acadêmicas,
Tudo isso na Deep Web. Já a Dark Web, pessoal, que é uma parte da Deep Web, a Dark Web é considerada a camada mais escondida da internet. Essa é a Dark Web. E ela só é acessível com a ajuda de alguns softwares específicos que mantêm o anonimato e impedem o rastreamento dos acessos. A transmissão dos dados entre os dispositivos da Dark Web, ela é realizada com a utilização de métodos criptográficos. Certo? E é importante saber até o percentual que está em cada uma. Em torno de 4% das informações só estão na Surface Web, 90% na Deep Web e aproximadamente 6% na Dark Web, uma divisão, claro, aproximada aí de conteúdo. Inclusive na Dark Web, para realizar o acesso a essas informações, geralmente é necessário algum programa especial, como o caso do navegador Tor, que é um navegador que foi basicamente desenvolvido para navegar na Dark Web. Então o Tor é um navegador que oculta o IP do usuário para permitir uma navegação de maneira anônima, evitando o rastreamento dessa navegação. Aí está um exemplo desse navegador chamado Tor, que é usado muito aí na Dark Web para dar anonimato para quem acessa na web, certo? É claro que a Dark Web ela pode ser utilizada por pessoas, pessoal, que desejam anonimato em sua navegação. Só que essas pessoas podem ser bem ou mal intencionadas. Hoje em dia, grande parte de exemplos de informações encontradas na Dark Web são informações mal intencionadas, como tráfico de drogas, informações ilegais, pedofilia, turismo sexual, comunicações privativas, protestos políticos, Tor, sites criptografados. Quer dizer, tem muita coisa na Dark Web que não é nada legal, certo? E que por ter anonimato estão circulando nessa rede chamada Dark Web. Então aqui quando ele diz assinar alternativa que não possui indexação pelos mecanismos de busca padrões, é a Deep Web, né? Deep Web é tudo que não foi indexado, é uma parte da Deep Web que a gente chama de Dark Web. E lembrando que a Surface Web aí é o que foi indexado pelos sistemas de busca. Além disso, pessoal, o tópico 10 do edital 4.10 aí do escrivão fala sobre videochamada e videoconferência, conceitos e utilização. Então vamos lá para uma questão sobre esse assunto, ó. Videoconferência é uma teleconferência realizada interativamente com transmissão de imagens e som entre os interlocutores, via televisão, em circuito fechado ou rede de computadores. Referente ao assunto, qual das alternativas a seguir apresenta uma plataforma da Microsoft utilizada para videoconferência? Letra A, Microsoft WordPad. Letra B, o Microsoft Notepad. Letra C, o Microsoft Teams. Letra D, o Microsoft Paint. E a letra I, o Microsoft Bing. Para saber disso, precisamos pegar aquela famosa listinha. Exemplos de aplicativos e sistemas para videoconferência. Os mais famosos aí, Google Meet, Cisco Webex, o Zoom, Microsoft Teams, que é o que serve para a nossa questão, Jitsi Meet, WhatsApp, Skype, entre outros. Então aqui, como ele perguntou da Microsoft, é o Microsoft Teams, né? Aqui eu mostro para vocês o Microsoft Teams, ele é voltado para reuniões virtuais, que são videoconferências, mas também para conversas via chat, chamadas de vídeo e voz, VoIP, por exemplo, colaboração online, certo? Aqui é um exemplo, claro que eu tapei ali as carinhas, um exemplo do Microsoft Teams em funcionamento. A gente tem vários recursos, como tem o recurso levantar a mão, tem carinhas. Bem, aí a gente faz a interação com os recursos do Microsoft Teams para videoconferência, né? Aqui então a resposta, a letra C de Canadá. O WordPad não, porque o WordPad é um editor de textos que vem junto com o Windows 10. O Notepad é o bloco de notas, que também é editor de textos, também vem junto com o Windows. O Microsoft Paint, ou Paint, simplesmente é um editor de desenhos que também vem junto com o Windows. E o Bing, pessoal, o Microsoft Bing é um sistema de busca parecido com o Google, só que é concorrente do Google, é da Microsoft. Então aqui, C de Canadá, o gabarito e a resposta. Beleza, pessoal, era isso que eu tinha para explicar para vocês sobre esses tópicos iniciais aí para o nosso estudo da concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo, tanto para escrivão como para investigador. E lembrando a todos, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática voltado para o concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo, tanto para escrivão como para investigador, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!